tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos a essa live. Vou colocar aqui o título dela: Confiar no processo. É o tema da live de hoje. Com a minha amiga Elaine. A Elaine já tá aqui, eu já vou adicionar ela pra gente começar. Aguardar a Elaine aceitar a solicitação. Aê! Oi, amiga! Tá me ouvindo? Parece que deu uma. Tá. Como que fala? A rede ainda tá procurando. Vou aguardar um pouquinho até estabilizar. Qualquer coisa sai e a gente começa de novo. Oi, Carol, boa noite. Ah, não deu certo. Vou chamar de novo a Elaine. Vamos ver se agora vai dar certo. Obrigada, Carol, por estar aqui com a gente hoje. O tema vai ser bem legal. Vamos falar, vai ser um depoimento da Elaine. Vamos falar em confiar no processo. Acho que não tá dando certo. Vamos ver de novo. Ah, agora acho que deu, hein? Vamos ver. Ah, agora deu certo. Agora, Tudo bem, Elaine? Tá me ouvindo? Ou ainda tá com instabilidade na internet? Karina, Tatinha, tá por aqui. Boa noite. Sejam bem-vindas. A live de hoje vai ser um depoimento da Elaine, falando em confiar no processo. Mas tá com uma instabilidade aqui na internet. Vamos ver se vai dar certo. Vai ter que dar, né, gente? Vai ter que dar. Porque a história da Elaine é uma história bem interessante. Eu falei, quando ela começou a me contar, eu falei, amiga, a gente tem que gravar essa live. foi, agora deu certo. Agora deu certo, que bom! Viu, Ana? É só pra gente confiar no processo. Só confiar no processo, exatamente. A minha famosa frase, né? Confia no processo, né? Confia no processo. Olha, a Carol tá aí, ó. Oi, Carol! É, eu vi a Carol, tava a Tatinha, a Oi. Karina, estão todos por aqui. Bom, vamos. Eu acho que a gente já pode começar, né? Bora. Eu acho que tem algumas pessoas que estão no meu perfil e não te conhecem. Algumas que estão no seu também não me conhecem, então a gente vai se apresentar. Eu vou começar, depois você se apresenta e a gente vai começar o nosso. Vai ser um bate-papo, né? Da minha sala para sua sala, para sua Na cozinha. verdade, na minha cozinha, tô no meu ateliê, ó. Delícia, é isso aí. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ana Karina, sou personal organizer, eu sou mãe, dona de casa, eu sou formada em arquitetura e assim, a minha paixão é o cuidado com a casa, sempre foi o cuidado com a casa. E principalmente
não só de entender a organização, mas entender o porquê. Eu sempre fui muito curiosa, assim, eu sempre, para tudo que eu vou fazer, eu quero entender o porquê. Não adianta falar assim, não, porque é assim. Não, para mim isso não resolve. Eu tenho que entender para isso fazer sentido para mim. E a partir do momento que começou a fazer sentido para mim, que eu comecei com essa história do organizar de dentro para fora, né? E aí eu criei vários desafios, Amiga, só vários um minuto. grupos, claro. Ou o O Pretzel vai cachorro tá aqui. participar. Ele pegou meu fone, peraí. Ai, que delícia! Ai, Deus, espera. É fone sem fio? É? Ai, Pretzel, é uma figura esse cachorro. Ele é. Deu certo? Pronto, Deu. voltamos. Voltamos. Enfim, a Elaine já participou de vários desafios que eu propus. E aí ela deu um depoimento maravilhoso para mim, que na verdade não foi um depoimento, né? Mas eu falei, Elaine, isso aqui dá um depoimento, a gente vai marcar uma live. Então agora eu vou deixar essa minha amiga se apresentar, falar quem ela é, o que que ela faz. Conta um pouquinho da tua história, Elaine. Ah, eu sou a Elaine, eu sou aqui, ó, tô aqui com esse cachorrinho hoje que tá aqui do meu lado. Eu sou de Recife, moro aqui em Rio Preto, vai fazer 10 anos, né? E dentro desse período que eu estou aqui em Rio Preto, eu até brinquei com você hoje mais cedo que você acompanhou vários momentos da minha vida e assim, e várias transições de carreira, né? Porque quando eu vim para aqui, para Rio Preto, eu morava em São Paulo já, então eu deixei uma vida lá, deixei o trabalho, e quando eu vim para cá, eu fiquei mais cuidando do meu pequeno, né? Que meu pequeno na época ainda era pequeno. E depois eu continuei com o meu blog, né, de contando história, né, o Caminhando Contando. Foi quando a gente se conheceu, Oi. né, eu como contadora de história. Depois de um tempo eu abri a minha loja virtual do bolo de rolo, né, que ainda está aqui, fazendo sucesso, né, graças a Deus. E aí, recentemente, eu voltei para a minha área de formação acadêmica, né, que eu sou fonoaudióloga, e aí eu voltei para a área de atuação, mas eu continuo com tudo muito paralelo, né? Você me acompanha desde esse primeiro momento. Você lembra quando a gente se conheceu? Foi um encontro, foi você, a Karina, acho que foi a Carol que apresentou, e foi no a Renata também participou, a Isso, Lívia, que hoje isso. ela tá lá no Canadá, e foi num evento que eu não lembro exatamente o nome, uma tarde no quintal, alguma coisa assim. Isso, exatamente, é isso mesmo. Foi com as meninas, né, que as meninas promoveram esse encontro, foi quando eu conheci você, e aí eu fico brincando que eu não te larguei mais, né? Verdade, Aí foi muito gostoso, né? foi. E esse processo de organização, eu acredito muito no que você fala, né, Ana Karina? Porque em todos esses projetos de vida aí da gente, a organização reflete muito o que a gente está dentro, né? E eu acredito demais no que você fala, no teu trabalho, nas suas dicas. Olha, as suas dicas são sempre muito valiosas, né? E assim, eu não tenho muito o que falar de diferente do que você já sabe, né? Eu gosto de sempre lembrar que você me acompanhou em vários momentos, né? Eu lembro que uma das primeiras coisas que a gente fez junto, eu não me lembro agora o nome do projeto, mas a gente fez um projeto no qual você tinha num grupo e aí você mandava vários links, né, de tarefas, de dobras, né? E aí, quando eu fui me mudar, quando eu vim para cá, para essa minha casa nova, né? Verdade. Você lembra disso? Lembro. Que eu disse a você, eu fiz assim, Ana Karina, você está me ajudando demais, Então, assim, como organizar, o que separar,
fazer o trabalho, que é o mais difícil quando a gente pensa em se mudar, né? Fazer o trabalho da organização antes de ir para casa nova. E a sua dica maravilhosa de montar uma mala com as coisas da primeira semana, aquela dali, ó, Valeu. foi, foi dica de ouro, sabe? Dica Que de ouro. bom. Então, por isso que quando você diz assim, confia no processo, gente, é isso mesmo, né? Basta a gente confiar no processo e, ó, dá para seguir bonito, né? Ai, que bom. E aí, assim, o convite veio justamente por conta disso. Às vezes a gente recebe os depoimentos, a gente printa, compartilha, mas eu acredito que não tem a mesma emoção do que quem passou por isso contar o que aconteceu, né? Eu acredito muito que quando a pessoa que passou por isso conta, é muito mais verdadeiro do que fica soando assim uma coisa muito forçada, do tipo, Elaine, deu tudo certo? Ai, deu para. Gostei, ai, ficou maravilhoso. Não é que soa falso, mas não tem a mesma emoção Intenção, do que a pessoa contar. E a Elaine né? me marcou muito, porque assim, a gente é amiga, conversa muito, ela participa, né, dos grupos, aplica muita coisa. Mas assim, o teu depoimento naquela conversa, quer dizer, eu considero como um depoimento, tudo aquilo que você foi relatando o que aconteceu, para mim foi muito impactante. Porque, assim, para quem gera conteúdo, que nem aqui, eu aqui no Instagram, nas redes sociais, eu tô gerando um conteúdo. E às vezes. Eu também sou desse jeito. Às vezes eu vejo o conteúdo das outras pessoas, falo, nossa, que interessante, mas não aperto no coraçãozinho, não faço comentário, Uhum. mas aquele conteúdo fez alguma diferença na minha vida. Só que o que acontece? Para quem está criando conteúdo, como não lê as métricas, o que é a métrica para quem está chegando aqui e não entende? É a quantidade de coraçãozinho, é a quantidade de tempo que você fica assistindo um vídeo, se você assiste até o final, se ele chama a atenção, se não chama, se tem comentário, se não tem, se a pessoa salva, se a pessoa compartilha. Entendeu? Tudo isso gera métrica para a gente poder entender. Olha, esse conteúdo está sendo legal, vou fazer mais. Ou esse conteúdo não está sendo legal, eu vou desistir, não vou fazer mais. Então, por muito tempo da minha vida, eu desisti. Eu ficava postando, aí eu ficava 3, 4 meses sem postar, e eu voltava de novo. Então, eu ficava naquela oscilação, né? Então, assim, aonde que eu quero chegar? O seu depoimento eu achei muito importante. E sem querer, né, já faz quase 30 dias eu tô fazendo toda quarta-feira uma live. Não foi nada programado, foi acontecendo. E o que acontece? Eu falei assim, nossa, numa live eu preciso ter um depoimento real, nada manipulado, né? Uma coisa que aconteceu. E calhou justo da Elaine falar, né, o que aconteceu com ela. Então, Elaine, sem ficar criando tantas expectativas assim, eu queria que você contasse, compartilhasse com todo mundo que está aqui participando o que aconteceu. Por que que o tema da nossa live é confiar no processo? Olha, a gente devia compartilhar as telas aqui, não era só para a gente mostrar esse processo, mas eu vou contar. Ó, vou trazer minha versão menos contadora de história, né? Porque senão a gente fica aqui eternamente. Eu tenho um filho, né? Que hoje ele está com 13 anos, né? No puro auge da adolescência, né? E, como todo adolescente, não quer arrumar as coisas, não quer fazer as coisas. E eu sou uma pessoa, ai, eu posso até dizer que controladora nesse sentido, né? Porque eu gosto das minhas coisas organizadas. Eu sou daquela que faça aquele checklist que você sempre fala. Faz o checklist na hora de dormir, para no outro dia de manhã você ficar mais tranquilo. Então, eu sou dessa. Eu separo a bolsa, eu separo a roupa, eu separo tudo, deixo tudo organizado para que no outro dia de manhã eu literalmente eu não tenha aquela
né? Aquela afobação na hora de sair. E o meu filho, ó, paz e amor, né? Eu acho que faz parte da geração, né? Eu acho. E vai, e troca de roupa na hora, escolhe a roupa na hora, abre o guarda-roupa, pega o que tem, arruma a bolsa na hora. Então, assim, é bem essa vibe. E aí, foi muito engraçado, porque enquanto eu estava na minha rotina, com a minha loja do bolo de rolo focada 100% do tempo, né, no bolo de rolo, eu ainda conseguia administrar as coisas em casa assim, suavemente, né? Porque eu tinha metade do meu expediente na minha loja, metade do expediente na minha casa, e assim, mantinha do jeito que eu queria, organizado, dobrado, né? Naquela coisa assim, mais dentro da minha realidade, você sabe disso, né? Mas assim, nunca fui de fazer aquelas dobras perfeitas, apesar de achar lindo, mas eu nunca fui. Eu sempre fui muito mais prática para isso. E quando eu voltei para a minha área, né, de formação, e eu entrei na residência, com a carga horária de 60 horas semanal, a minha vida virou um caos. Porque, de repente, eu não estou mais eu para organizar, deixar tudo como eu quero. E aí vem o confia no processo, né? Deixa o legado aí para a criança não, né? Que agora eu não posso mais chamar de criança, né? Para o adolescente fazer. E aí não deu certo. A roupa ficou tudo bagunçado, o guarda-roupa desorganizado, aquele caos. Então, num determinado momento, a gente foi sair, né? Lembra que eu falei para vocês assim, inadmissível sair com roupa curta, que não cabe, com roupa machucada, né? Não estava passada, e ainda por cima roupa manchada. E pronto, aquilo ali doeu na minha alma, né? Tipo, nossa, eu sempre tudo muito organizado, a criança largada, né? E naquele final de semana, baixou a mãe e eu fiz, não, agora a gente vai organizar. E aí eu tirei tudo do guarda-roupa dele. Gente, pensa no caos, né? Eu tirei tudo, mas eu fiz uma tarefa importante primeiro, né? Não posso deixar de esquecer dessa. Eu olhei para aquilo e disse assim, não, para. Antes de eu organizar dele, eu tive que olhar a minha, né? E é um trabalho que eu até falei para você, né? Que me lembra muito uma história. Né? A história do Gandhi, né? Eu vou contar rapidinho só para fazer esse contexto. Porque, assim, pra gente cobrar, a gente tem que entender das coisas e saber onde a gente está, né? Então, conta que Gandhi estava atendendo as pessoas e chega uma mãe com um filho e essa mãe pede para o Gandhi falar... Meu fone está caindo o tempo inteiro. O Quer deixar Gandhi sem? pedir para... Dá pra ouvir sem o fone. Ah, eu não sei, hein? Pode dar eco. Tá. E aí o Gandhi, ela pede para Gandhi falar para o filho para ele parar de comer açúcar. Então Gandhi olha para os dois e diz assim, volte semana que vem. E ele não fala mais nada, ela não entende, mas ela vai, né? Quando é na outra semana, ela chega de novo, estou aqui, por favor, peça para meu filho parar de comer açúcar. Aí Gandhi olha para ela e faz assim, pare de comer açúcar. E ela faz assim, mas por que você não falou isso semana passada, se é só isso? Aí ele responde para ela, é porque semana passada eu comi açúcar. Né? Então, antes de eu dizer a ele que ele ia arrumar o guarda-roupa dele, eu fui deixar o meu guarda-roupa assim, mais impecável possível, né? Porque o meu também não estava organizado como eu gostaria. Vamos ser honestos, né? Mas
Eu não poderia chegar para ele nunca e dizer assim, meu filho, você precisa organizar o seu guarda-roupa se o meu não estava organizado. Então, eu fiz primeiro essa missão, né? Então, tirei as coisas do meu guarda-roupa, eu arrumei, e aí depois que eu arrumei, eu fui pro dele. Fiz, pronto, agora sim. Agora eu posso, né, dar um exemplo, já dei, e vamos embora. E aí a gente fez junto, né? Então, esse trabalho de tirar toda a roupa dele, organizar, e eu separei o que cabia, o que não cabia. E você viu, né? Não, Vi. tinha muita coisa. E foi exatamente naquela hora que bateu aquele desespero, né? Mandei um vídeo para você, né? E disse assim, socorro, Deus, né? Socorro, Deus. E aí eu me lembro que você falou muito claramente, Laine, confia no processo. E aí eu fiquei com aquilo, né? Confia no processo. Bora, Laine, confia no processo. E eu fui fazendo aos poucos, né? Porque a minha rotina não dava para fazer tudo como a gente acha que a gente tem que fazer, né? Então eu fui fazendo aos poucos e fui organizando com ele. E aí depois daquele final de semana que eu deixei tudo organizado, aí agora eu tenho um acordo com ele, né? Eu continuo, eu lavando a roupa, a gente arruma, aí eu tiro do varal essas coisas e eu entrego a ele, né? Tipo assim, essa é a sua roupa, agora é com você. E aí ele vem fazendo. Dei outra dica que é sua também, a do borrifador do. Com álcool, água e Eu ia amaciante. dizer, eu ia dizer o nome do produto, mas eu posso Pode dizer, né? falar. Eu passe bem, né? Eu passe bem genérico. Então eu fiz um para ele, deixei um com ele, para poder ele usar, já que eu não passo mais roupa, né, amiga? Depois daquele passe bem, roupa só se for um caso assim de extrema necessidade para passar, porque senão vai no passe bem, naquele sprayzinho. E assim, tem dado certo, sabe? E o mais legal desse processo é que assim, foi uma desconstrução minha. Não dava para eu ficar exigindo a dobra perfeita, aquela coisa organizada do jeito que eu queria, né? Então eu fiz assim, vamos colocar de um jeito que fique prático para ele. Então a roupa, uma gaveta de roupa de casa, roupa de casa é ótimo, né? Mas é uma gaveta para botar roupa que usa em casa, outra gaveta para colocar roupa que vai passear, outra gaveta que é o uniforme da escola, sabe? Os casacos separados, e aí assim, meia continua aquele caos que eu te mostrei. Não tem um par junto com ninguém. Mas está tudo na mesma gaveta. Então tá ótimo, porque ele tá conseguindo, né? Então é sobre isso, né? Essa organização que a gente tanto espera, e a organização que é tão bonita no mundo, sei lá, no mundo irreal. Mas na minha casa, o que deu certo foi camisa pendurada, calça pendurada, a roupa de bermuda, essas coisas, né? Camisa de casa, bermuda para casa, dentro das gavetas, né? E aí, assim, as coisas menores. O jeito que ele está conseguindo manter e tá, né? Aí toda semana agora eu lavo roupa sempre no final de semana, então eu sempre vou lá e faço assim, já dobrou a sua roupa? Já, mamãe? Fiz assim, aí eu dou a minha, né? Mãe controladora. Fiz assim, eu preciso ir lá olhar? Não, mamãe, tá tudo certo, então tá bom. Mas de vez em quando eu vou lá olhar. Tem que dar uma conferida, né, Elaine? Tem, porque não deixa. Nós somos seres assim, né? Que a gente termina tendo essa coisa de deixar para depois. Então, esse foi o ponto, né? A vida da gente é tão corrida, é tão corrido, que aí a gente vai deixando. Sim. Só que se a gente faz
mais uma vez, é uma frase sempre sua, né? Ana, você é muito mais presente na minha vida do que você imagina, né? Do que se a gente faz aquele pouquinho todo dia, a gente não cansa. É. E aí fazer com que ele entenda que aquela atividade é dele, né? Aquela responsabilidade é dele. E eu tô ali só para dar um ajuste, Suporte, porque né? ó, no meio de tanta coisa que a gente faz, não dá para a gente ficar pegando, pelo menos na minha vida, não encaixa, sabe? O gabarito, dobrar ali, não, foi É. no cabide e tá tudo certo, entendeu? Eu tava até tentando abrir o computador. Falei, eu preciso lembrar de falar isso, né? De fazer esse comentário, mas o computador não me ajudou. Mas ainda bem que eu não esqueci. Eu achei uma coisa importante, né, falar que é algo que eu sempre falo, tanto nos grupos, né, das aulas, quanto nas mentorias, nas consultorias, quando a cliente vai ela mesma organizar, que existe uma diferença muito grande entre uma organização profissional e aquela organização que eu ensino a organização possível. É E possível. o que eu ensinei para a Elaine foi uma organização possível. O que é essa organização possível? A Elaine tem o kit de gabarito, ela ganhou, mas Tenho. não cabe na rotina dela e tá tudo bem. Não é porque a dobra não tá 100% com o mesmo tamanho milimétrico ou que as roupas estão encaixadas de X, Y, Z que não vai funcionar. Óbvio que na hora que você coloca as peças dentro da gaveta, que você coloca, né? Hoje até eu coloquei um vídeo falando sobre arquivo, como colocar em arquivo, como colocar em cascata, colocar o uso da colmeia, mas se você não tem, faça com o que dá certo. O que não dá para deixar é assim, aquele armário socado de roupa, apertado, né? Com roupa pequena, com É, roupa que não vai servir, né? Que tá manchada, tá rasgada, tá descosturada, que você não vai conseguir usar. Isso não pode. Então, a gente tem que ter uma diferença de entender assim: existe a organização profissional, que é o que eu, como profissional de organização, executo na casa dos meus clientes, e tem a organização possível, que é a organização que eu ensino para outras pessoas, né? Para dona de casa, vamos colocar assim, para dona de casa fazer na casa dela, porque não é todo mundo que tem condição de investir um dinheiro para organizar a própria casa, é verdade. né? Não é um valor que né? Tem, isso aí. É caro, vou falar assim, né? Não é que é caro, ele tem o seu valor, né? Ele tem o seu valor. Então, Ô, Ana, sabe uma coisa que você me ensinou muito, até quando você veio aqui em casa arrumar a minha loja, lembra quando você veio? sim, Aqui na minha loja, quando a gente foi organizar as coisas, você não comprou, você não me indicou nada para eu comprar, né? Eu lembro disso muito claramente. Você fez assim, vamos usar o que você tem. Então, ó, a gente organizou as minhas formas dentro de forma maior, né? Então, foi usando essas coisas que eu já tinha, né? Até da própria minha cozinha para organizar. E foi muito bom. E todas as vezes quando eu venho aqui no meu ateliê, quando eu preciso organizar ele, porque essa é outra frase sua que você sempre diz, a casa é viva, né? Então isso é muito bonito e é muito confortante para a gente imaginar que hoje a minha cozinha não está do jeito que você deixou, porque eu vivo hoje um outro momento na minha loja, né? Hoje eu não tenho mais, como eu não tenho mais aquela rotatividade como eu estava, porque como eu diminuí muito, né, a minha
a minha disponibilidade para fazer os bolos, então eu faço o bolo somente 2, 3 vezes no mês só. Então, assim, hoje eu já tenho um estoque muito menor, então eu não preciso mais daquele estoque todo que você deixou lindo, maravilhoso, organizado, né? Mas, ao mesmo tempo, olha como é vivo. Eu preciso garantir que o que eu tenho esteja organizado para que eu saiba o que eu preciso comprar no momento que eu vou usar, né? Não a comida, os insumos, porque o insumo não tem jeito, eu não guardo, né? Então eu uso se eu conseguir usar tudo naquele pedido, ótimo. Se não, eu uso na minha casa, né? Mas a questão das embalagens, das sacolas, então eu preciso ter muito mais agora controle sobre isso, que é para eu poder não perder, né? Porque eu não estou mais com aquela rotatividade inteira, porque eu não tenho mais tempo, né? Mas assim, foi muito legal isso. Então hoje eu tenho mais material, eu tenho mais coisas, eu tenho mais forno, eu tenho mais geladeira. Então, sabe aquela coisa de que se você vir hoje no meu ateliê, é um outro ateliê do que você deixou. Mas eu mantive dentro do escopo que a gente fez junto, né? Aqui é o estoque em uso, aqui é o que é o material. Então, isso é muito legal. O trabalho da mentoria que você faz, né? Que foi esse que a gente fez junto, né? Que a gente sempre faz. É isso, é trazer essa visão da minha realidade para o que eu posso fazer dentro da sua orientação. Então, é muito bom. Né? E eu vejo que eu não perco mais tanto tempo porque está organizado. Exato. Vou te contar uma coisa que aconteceu ontem. Eu fui para o médico com o esposo e eu tinha uma cinta, daquelas cintas cirúrgicas que tem de coluna, sabe? Que tem um ferro atrás, assim. Eu não sei o nome daquele, mas eu acho que é cinta cirúrgica. Que eu usei quando eu fiz a minha cirurgia de coluna, né? E aí eu fui entregar essa minha cinta para uma amiga. Aí o marido fez assim, mas você sabe onde está? Aí eu disse a ele, eu sei, só pode estar em 2 lugares. No guarda-roupa do segundo quarto, na prateleira tal, ou na prateleira tal, dentro do meu guarda-roupa. Eu fui direto. No primeiro lugar que eu imaginei que fosse, estava. Né? E isso é possível por quê? Porque a gente organiza. Olha eu cheia de frase pronta e sua. Cada coisa tem que ter o seu lugar, não é? Cada objeto tem que ter a sua casinha, né? Assim, Exatamente. Tem que voltar para a sua casinha. Olha, sua mentoria faz sucesso também, Ai, né? que bom, que bom. Mas é justamente isso, né? Então é isso, porque ajuda a gente, porque você não está lá trocando de lugar cada hora. Então, a gente consegue, e isso me ajuda demais no meu dia a dia, porque como eu, né, nessa minha vida louca hoje, se eu preciso de alguma coisa, eu posso dizer para o marido, posso dizer para o filho, está em tal lugar, porque vai estar lá. Né? E não é aquela coisa milimetricamente colocado, não é isso. É saber que está dentro daquele lugar. Isso ajuda demais. Como ajuda, né? Ajuda Exatamente. demais, demais. A organização, eu falo que ela otimiza a nossa vida. Então, para quem vive reclamando que, eu não tenho um tempo para mim, eu não tenho espaço, eu não tenho isso, espaço que eu quero dizer de tempo, né, para fazer as coisas que gostaria de fazer. A organização ela é importante para isso, mas não é só a organização física do espaço, é a organização da nossa mente, né? A organização da nossa agenda, fazer tudo na nossa vida tá ligado com organização, tá ligado com a ordem, né? A gente trazer ordem para tudo.
E é legal, né, você ter falado sobre o reaproveitamento ali dentro da lojinha, porque a Elaine, ela participa de tudo. Ela já teve atendimento presencial, ela já teve atendimento online, né, das mentorias, dos grupos. Então, é interessante mostrar que tem um serviço para cada público, para cada necessidade. Porque eu já fui atender, eu já fui contratada por pessoas que eram extremamente organizadas. E eu falei assim: olha, eu acredito que para você, no nível que você tá, só uma consultoria é suficiente. Porque a pessoa precisava só de alguns ajustes. Aí eu não vou. Gente, olha só. A pessoa é personal organizer e não vende organização, ela vendeu uma consultoria. Mas eu acho que o interessante é justamente isso, você entender a necessidade do cliente. E eu volto a dizer da Elaine. Não usou o gabarito, não é porque não usou o gabarito que está desorganizado. Tem Não, a ordem jamais. ali dentro, né? E é isso é o mais importante. O que dá para sustentar? O que é sustentável? A organização sustentável do ponto de vista de manter, né? Eu gosto de dizer isso, né? Uma organização sustentável que você consegue manter. Não só a Elaine, como o filho, como o marido. Porque não adianta nada a Elaine criar um sistema maravilhoso que funciona só para ela, mas não vai funcionar para o filho. E o filho está É, precisando dar um apoio nesse momento, né, Elaine? é. Com toda essa Uhum. mudança da tua rotina, né? Trabalhando fora, né? Fazendo estágio, tudo. Então muda, né? Muda bastante coisa. Muda, muda. E é exatamente nesse momento que a gente vai, que pelo menos eu percebi o que é que eu posso abrir mão para que eu tenha mais leveza, que é a vida no eixo, né? Porque eu gosto, eu confesso que eu gosto. Eu gosto de, quando eu lavo, principalmente a roupa de cama, é outra dica sua também. Tá cheio de dicas, gente. Separa tudo, né? O lençol de baixo, o lençol de cobrir, as fronhas, deixa tudo junto, né? Deixa tudo organizado, fica mais fácil. Aí eu lembro que quando você presenteou com o gabarito, eu fui linda, maravilhosa, coloquei o gabarito. Gente, abri o guarda-roupa, lembra que eu te mandei essa foto também? Abri o guarda-roupa, coisa mais linda, né? Aí eu fiz assim, nossa, fica tão bonito. Dobrando as toalhas de banho, tudo organizando no gabarito. Hoje, eu não uso mais o gabarito, mas não porque eu não gosto, não, porque eu já aprendi qual é o tamanho que eu tenho que dobrar para caber dentro do meu armário, então eu não preciso mais do gabarito. Eu mesma já consigo dobrar sem ele e ele continua lindo, Ah, maravilhoso. que Então, bom. esse é um trabalho para você ver, né, que é constância. Constância. A gente precisa realmente se dedicar para aprender, porque depois que a gente aprende, a gente consegue manter, né? E aí vai manter também dentro da possibilidade, porque o meu guarda-roupa de cama, mesa e banho está arrumado. O meu guarda-roupa está arrumado, mas não tem dobra. Aham, Né? Eu prefiro deixar a roupa nos cabides, entendeu? Então é aham. o que é mais fácil para mim. Então eu separo a pessoa, né? Eu trabalho com criança hoje, então eu tenho a roupa que eu consigo sentar no chão, a roupa que eu consigo atender os pacientes mais idosos, né? Então eu não preciso daquela calça que é tão flexível para sentar no chão. Então tudo isso faz essa diferença porque a gente vai organizar de acordo com o nosso uso, né? Agora, o mais legal disso tudo, de verdade, é a risada que a gente dá nessas trocas de mensagens, né? Porque, ai, gente, é, é, eu não sei se todo mundo já teve essa experiência de fazer um trabalho desse com a Ana Karina, mas a Ana Karina, ela pega a gente no colo assim, sabe? E vai segurando a mão. Quem fez? Olha, levanta a mão aí quem não já fez um trabalho desse. E se não é esse sentimento para dizer, é verdade, Ana. Você sabe disso.
você consegue trazer uma leveza, por mais difícil que esteja esse processo, você consegue trazer com leveza. Então, é muito legal, né? O trabalho que você faz na vida do eixo é isso. Aquele outro que eu gosto muito, qual foi o outro antes? Não é na vida do eixo, a organização de dentro para fora. Aquilo ali é maravilhoso, porque a gente sabe, né? Eu sou dessas. A minha psicóloga, ela sempre me dizia que para organizar a mente, organize uma gaveta, né? Então, organize um guarda-roupa. Então, eu cresci, isso foi a minha psicóloga tinha 17 anos, porque foi bem na época do vestibular, né? Então, a gente fica desesperado com o vestibular na época, né? E aí ela sempre dizia para mim, organize um guarda-roupa, vá organizar a roupa. E isso eu levei para a vida, né? Quando você fala que esse trabalho da gente servir, mas servir com amor, isso é muita conversa nossa, né? Muitas conversas nossas, do que não é eu ir lá e fazer a ação, é eu ir lá e fazer com amor. Se eu estiver fazendo com amor, com serviço mesmo, né, do que eu entendo que aquilo não é que é o meu papel, porque não é isso, porque senão dá peso, né? Mas é o momento que eu tenho de fazer um carinho, de eu fazer um agrado, uma mesa posta bonita. Gente, eu não sei fazer mesa posta. Não sei. A minha mesa posta é só jogo americano e pronto. Mas o fato de eu colocar um jogo americano, deixar tudo lindo, organizado, é um carinho. Com certeza. Né? Então, isso faz muita diferença. E as nossas conversas são sempre assim. Né? Você consegue ter uma visão ampla da coisa, você consegue ter, eu digo que é a visão Thundercat, né? Enquanto eu estou aqui, você já está lá na frente pensando em outras coisas para me dizer, e isso é muito bom. Então, quem tem essa oportunidade de fazer um trabalho com você, sai transformado, de verdade. Porque fico feliz. Você segura na mão, você sabe disso, você segura na mão e vai. E não é pesado, porque você não coloca, você tem que fazer, né? Você não tem nada. Não tem. E uma pergunta que eu ia te falar, porque eu acho que as pessoas vão ficar com essa dúvida. Quanto tempo demorou? Você fez tudo em um único dia? Eu sei que você já respondeu, mas vamos fazer a pergunta, né? Quanto tempo você demorou em todo esse processo para mostrar para as pessoas como que é a realidade da organização de dentro para fora, né? De tudo. Ai, olha, o meu guarda-roupa, eu demorei uns 3 dias porque eu estava fazendo sempre à noite, né? Então, eu fiz isso com o meu, então chegava do trabalho, e não era nem todo dia, porque nem todo dia a gente chega bem para fazer, né? Então, é por pedacinho, né? Fatiar o guarda-roupa, agora eu vou fazer essa parte, agora eu vou fazer essa, agora eu vou fazer essa. No do Pedro, quando eu fui a louca, né? Aí sim eu fui louca. Tirei toda a roupa dele, porque como o dele eu precisava categorizar o que é que ia ficar, o que não ia, o que cabia, o que não cabia, né? Essas coisas todas. Então, eu fiz, eu não sei nem se é o processo certo, você me fala, tá? Mas eu tirei tudo, coloquei tudo na cama e aí eu comecei assim. Isso é camisa, isso é calça, isso é bermuda. Isso é camisa, isso é calça, isso é bermuda, cueca, meia, isso aí separando. Depois que eu separei isso, aí eu fiz, agora vamos separar. Quais são os tamanhos? Esse tamanho cabe, então fica aqui. Esse aqui tá meio, né? Dá para usar, mas não pode sair porque tá meio curtinho já, né? Ele não gosta de camisa bem assim na cintura, ele gosta de um pouquinho maior, né? Então eu fiz, esse daí já não dá mais para sair, então essa dá para ficar em casa. E aí a gente começou a separar. Então esse processo com ele, se eu não estiver louca, eu acho que eu comecei no sábado, fui até o domingo e eu ainda avancei um pouquinho da semana. Eu não me lembro, mas não foi assim, papum não, entendeu? O dele foi mais
demorado, porque teve mais coisas, mas a confiança no processo, eu só lembrava de você, confia lá, confia, porque senão, é verdade, dá vontade de largar tudo Não dá lá. vontade de largar Lógico que tudo? dá. E ainda vai ficar pior, né? Porque aí a gente faz aquele, né, aquele nó pró, nem sei como é que eu posso dizer aquilo, junta tudo e larga lá. Então é compreensível ele não ter conseguido fazer sozinho. Primeiro que precisa de um direcionamento, né? Aham. Mas foi muito gostoso, porque eu dei muita risada com ele. Porque eu olhava e fazia assim, essa camisa aqui cabe em você, e ele, não, eu falei, o que você tá fazendo aqui? Sabe, aquelas coisas assim. Foi bem legal. E aí, sabe o que, que eu lembrei, que eu esqueci de dizer? Mamãe, eu não tenho roupa. Você lembra disso que eu falei? Ele Lembro. me dizendo que não tinha roupa. Ai, gente, como não tinha roupa? O que não tinha era a organização, porque roupa tinha, né? E aí eu mostrei pra ele, eu fiz, ó, tinha peça. Ai, meu Deus. Ninguém vai saber disso, né? Ninguém. É... tinha peça com etiqueta, guardada, né? Largada lá, misturada com tudo. Então, é um processo que, você vê, né? Foi largando e foi ficando. Ai, que vergonha! Não, Mas mas é isso. é a realidade, né? É aquilo que a gente tá. Na verdade, é o que tem na casa de praticamente todo mundo, né? Mas que ninguém quer admitir, porque realmente não é uma situação confortável de você admitir, ai, meu guarda-roupa tá desorganizado, né? Ai, eu não é confortável, mas eu pedi justamente para a gente fazer essa live, justamente para isso, para tirar aquela ideia de que eu sou bagunceira, eu sou assim mesmo, né? Eu não consigo organizar e mostrar que é possível, né, Elaine? Você já tinha o seu jeito já era mais organizado, né? Mas é possível para todo mundo, né? É possível para todo mundo. É só confiar no processo de que as coisas não acontecem da noite para o dia. É gradual, é um pouquinho todo dia, né? A gente vai acabando com as zonas quentes da casa. O que que é a zona quente? Aquele lugar que você vai chegando e vai deixando as coisas ali em cima e fala depois eu vejo, e esse depois vai virando aquela montanha. Às vezes dentro do guarda-roupa tem uma zona quente. Você vai, depois eu resolvo essa roupa, depois eu resolvo, vai socando, socando. E passa, né? Então, o bom é mostrar essa realidade, né? Que é possível fazer, mesmo sem um atendimento presencial de uma organizadora, mas a gente consegue, né? Fazer. Eu vou fazer um parêntese aí. Eu não tive um atendimento presencial, mas eu tive um atendimento online. Online, Né? online, né? A consultoria Porque aqui acontecendo durante o processo, né? exatamente. Então, isso é muito bacana. Quando eu digo que você segura na mão, é isso. Porque eu fazia, eu não sei onde eu coloco isso, e aí você vai e orienta. Né? Eu estou com uma dúvida nisso, e você vai e orienta. Então, isso é muito bom, e isso é muito possível. E é muito gratificante, né, Ana Karina? Porque, querendo ou não, se a gente for parar para pensar, hoje, a gente tem tantas coisas para fazer e a gente só tem prática. Eu, particularmente, eu só tenho um sábado, quando eu não trabalho, né? E o domingo para organizar minha vida inteira, né? Então, é pouco tempo. Então, você imagina que se eu vou querer, em pleno domingo, fazer um trabalhão desse? Não, eu tenho que organizar dentro da minha possibilidade. Então, aí eu acho que o trabalho da assessoria que você faz é bacana, porque você consegue fazer remoto, você consegue ajustar a sua agenda com a agenda, né, no caso a minha, a do seu cliente, e faz esse trabalho. Então, isso é bacana. E é possível, né? Porque dá para fazer. Porque às vezes a gente tem uma preguiça de começar, mas quando a gente vê que o negócio está ganhando forma, é muito, muito gostoso. E ai, gente, na boa. É igual aquela sensação quando a gente chega em casa depois de um dia de faxina.
né? Aí faz assim, ó. Ai, que a casa tá cheirosa, né? Aí abre o guarda-roupa assim, ó. Ai, que lindo! Tipo, você não quer nem comer em casa, não é? Não. Você não quer nem tirar a roupa de dentro do armário. Não, não quer, deixa tudo lá, tudo lindo, maravilhoso. Mas é legal, é possível, eu acho que essa é a grande missão, né? Se eu pudesse resumir essa experiência de verdade, é a confiança no processo, porque realmente acontece. No momento do caos, no momento que a gente acha que não vai dar, respira, né? Respira. Aí se regula e volta, porque dá certo. E faz um pouquinho de cada vez, porque isso faz com que a gente também se cobre menos, né? Com Porque certeza. faz as coisas ficar mais leve. E ó, ninguém tá saindo mais com roupa manchada, Ai, que delícia. nem roupa mais machucada. É muito bom saber disso, né? Eu fico muito feliz de saber que tem resultado, né? Tem resultado. Quem aplica, e essa aplicação, né, é leve, né, Elaine? Leve. Não é nada puxado, não é nada. Tem a listinha de tarefa, tem Não, que fazer todos os não. dias, mas é uma virada de chave, você É, concorda? concordo. Não vira uma É uma chavinha assim. virada de chave. Sabe aquela sensação de que, assim, ó, o meu filho, ele é muito engraçado, né? Ele que arruma o quarto, né? Aí eu faço assim, Pedro, você já arrumou a cama? Mamãe, eu só vou arrumar quando eu voltar da escola. Eu disse, ok. Eu gosto de quando eu saio para trabalhar, eu já deixo meu quarto arrumado. Eu gosto. Porque eu gosto, mas essa sou eu. Eu gosto de que quando eu entro no quarto, quando eu volto, eu tenho aquela sensação, ai, tá arrumado. Sabe aquela sensação de que quando a gente acorda e a pia tá limpa, que não tem Sim. nada? Pronto, é essa sensação. Eu gosto, né? Mas por muito tempo eu me cobrava. Aí vem a leveza que eu aprendi a ter nos seus processos, né? Do tipo, ai, hoje não deu, tudo bem, hoje não deu. Não deu, larga o chicote, mulher, né? Vai dormir, né? Vai dormir. Então, isso é importante, é a gente saber o que é que de fato faz parte, o que não faz, o que eu posso abrir a mão e o que eu não posso, o que eu vou delegar e o que eu não vou, e seguir. Porque, gente, a Carol escreveu aqui, ó, que todo mundo faz parte da casa, né? Que, ó, que as crianças, né, precisam ser adultos funcionais e ter responsabilidade. É exatamente o que eu digo aqui em casa. Aqui em casa somos uma equipe, né? Que agora mais do que nunca cada um tem que ter a sua função, porque eu não dou mais conta. Eu não dou mais conta. Com a minha carga horária na residência, não dá para ser a Mulher Maravilha e achar que vou fazer tudo sozinha, porque eu não vou. Né? São 60 horas na semana, é muita coisa, É né? muito. Então, fica mais difícil. Então, tem que ir assim, apelar para eles entenderem que faz parte desse processo. Cada um fazendo um pouquinho, dá certo. Dá certo, né? E principalmente, né, Elaine, que assim, não é que eu passo a mão na cabeça e falo, ai, não fez, ai, tá tudo bem. Não, não é assim. Porque alguma coisa precisa ser feita, mas não aquela cobrança excessiva que a gente supostamente faz, né? Ai, eu É, preciso deixar ir dormir só com a pia limpa, a casa arrumada, a gente acaba se estressando mais do que relaxando. Então a gente é. tem que trabalhar o meio termo, né? Nem 8 nem 80. A gente tem que ir ali naquele E nível, né? esse hotspot que você fala, né, das zonas quentes, é uma coisa que aqui em casa eu sei onde são as minhas zonas quentes, né? Então, assim, eu gosto de deixar sempre a bancada da minha cozinha organizada. Os pratos podem estar sujos dentro daqui, às vezes sim. Mas eu gosto de deixar tudo organizado. Ou então eu ponho na máquina, ok, beleza. Então isso é uma coisa que me incomoda, mas aquela
almofadinha, na almofadinha, na hora de dormir, tem que ter, entendeu? Ai, que delícia. Eu gosto de ver, sabe, a sala organizada. E isso é importante porque aqui em casa eu fiz assim, eu virei para os meninos e fiz assim, ó, para mim, eu fico desorganizada. Eu me sinto desorganizada quando eu vou dormir e a casa tá com a mesa tá cheia de coisa, a pia tá cheia de coisa. Então, eu gosto de deixar mais organizado. Então, a mesa da sala eu gosto de deixar sem nada, só sem nada mesmo, só como é o nome daquele paninho que a gente coloca Trilho. no meio? Eu chamo Isso, de obrigada. trilho. Gente, o nome disso é perimenopausa, né? A gente esquece o nome das coisas. E aí, eu gosto de deixar só o trilho, então eu gosto de deixar a bancada mais livre. Então, são coisas que para mim fazem todo sentido. Então, se faz sentido para mim, eu compartilho com os meninos, né? Com os Aham. meus meninos aqui. E aí, dá certo todo dia? Lógico que não, né? Tem dia que eu olho e faço assim, meu Deus, eu não guardei nem as compras. Eu E tá sei. tudo bem, E tá tudo vamos certo. seguir. É isso, Exatamente. né? Exatamente, Elaine. E olha, fiquei muito feliz com tudo que você compartilhou. Como eu falei, né? Eu acho que um depoimento assim, ao vivo, né? É muito mais impactante do que se a gente fosse tirar os prints da nossa conversa e publicar, né? Com Então, assim, certeza. mostra realmente a verdade, como transformou você, a sua casa, a sua rotina, né? Porque a Elaine, ela era. Gente, ela era uma carrasca com ela, viu? Vocês não têm noção de quanto ela era carrasca. Eu que falei, menina, vamos menos, menos, né? Ó, fecha os olhos, né? Mas E isso foi muito bom, porque você imagina se você continuasse com aquele teu nível de cobrança de quando você só era dona de casa, quando você era da época do contando histórias, né? Então é, veja só quanta coisa mudou. Hoje você está trabalhando fora, mudou completamente, né? mudou, Então, mudou. então é Mudou isso, a mesmo. gente. Mas, ó, deixa eu contar uma coisa. Olha, a Karina tá aí, tá dando risada. A Izzy me conhece, né, Izzy? A Izzy vê, quem me vê assim, não imagina que até os meus bolos de rolo tinham que estar lindos, maravilhosos e perfeitos, né? Porque essa sou eu. Eu realmente eu tenho essa exigência comigo, né? Eu gosto muito disso. A gente sabe disso, né? Mas a partir do momento que eu aprendi que eu posso ser mais leve e a Carol, a Carol tá dizendo que a gente adoece, é verdade, a gente adoece. E quando eu aprendi que eu posso deixar a vida mais leve para seguir, foi tudo melhor, entendeu? E aí, assim, nossa, eu agradeço, você sabe disso, eu agradeço demais aquele nosso primeiro contato, tudo que a gente já vivenciou esses anos inteiros, né? São quase 10 anos, né, amiga, que a gente tá junto. Ah! São quase 10 anos já, filha. Meu Então Deus, são muitas histórias, é né, que a gente muito. já vivenciou. Mas o que eu quero deixar de reflexão, né, Ana, é que é um processo muito interno, né? É um processo muito eu comigo, você com você. E quando a gente está disposto a realmente fazer isso dar certo, a gente faz, né? A gente faz. Porque é tão mais gostoso, é tão mais leve, a vida fica tão melhor. Né? A gente chegar no dia que a gente está cansado e diz assim, ai, hoje eu não vou fazer nada, mas tá tudo bem, vou Exatamente, descansar, né? Porque a gente com precisa certeza. mesmo. A Karina fez um comentário, escreveu aqui, ó, isso é o jeito de fleumática. Para quem não sabe, eu aplico um teste para descobrir o temperamento da bagunça ou da Você organização, né? Eu não me lembro o da Elaine que deu que deu no temperamento dela. Mas o temperamento é algo que tem muito a ver com a questão de você ser organizado, né? E você também ser bagunceiro procrastinador.
Então, para quem se interessar de fazer essa aplicação, é só deixar uma mensagem ou me chamar no inbox, no particular. Falar assim, ah, eu quero a aplicação para saber o meu temperamento dentro da organização. Que eu passo, porque para cada tipo de temperamento, na verdade, cada conjunto, né? Porque cada pessoa tem um temperamento predominante e um Uhum. subtemperamento. Isso fala muito sobre a pessoa, direciona muito aquilo que a pessoa precisa. Umas precisam ser muito rédea curta e outras precisam de ser mais frouxo. No caso da Elaine, eu precisei dar uma afrouxada, porque ela seguia aqui, ó. É verdade. Eu não me lembro, mas a gente também fez a aplicação do temperamento, né, Elaine? Fez. Fez sim, deu certíssimo. Você estava na minha casa. Ai, que bom. E é isso, Elaine. Você quer deixar uma mensagem final? Eu sei que você já falou várias coisas importantes, mas se você quer, né, deixar a mensagem final, fique à vontade. Eu acho que confiar realmente nesse processo é isso. É um passo por vez. Não querer fazer tudo assim, né? Da noite pro dia, porque às vezes a gente realmente se cansa. Quando a gente está com muita coisa desorganizada, a gente realmente não dá conta, porque é muita coisa. E o trabalho de organizar tem muito do que eu vou abrir mão, né? Então, às vezes, a gente não consegue abrir mão e aí a gente não quer nem pensar em organizar, porque a gente não quer abrir mão. Né? Então, esse desapego das coisas é muito importante, né? E você também faz esse trabalho, né? Você mostra pra gente o que dá certo, o que não dá, o que dá pra gente, o que é para guardar e o que não é, o que a gente vai desapegar, o que a gente vai, qual é o valor emocional daquilo. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer e não é só organizar. Então, é um trabalho que é muito rico, muito bacana. Eu recomendo, assim, de olhinho fechado, você Ah, sabe disso, que né? bom. Você me ensinou muito a olhar a organização de um jeito muito diferente, não é? E eu deixo assim, deixo para você que está aí ouvindo a gente. Chama ela, chama a Ana e que ela vai te ajudar. Como eu te contrato? A Carol está perguntando Ah, aí, ó, como é que eu te contrato? eu já ia responder, ia esperar você terminar e ia falar. Me chama, né? Para quem quiser mandar uma mensagem no WhatsApp, o telefone é 17 99123 7306. Pode mandar um WhatsApp. Ou para quem estiver assistindo nas redes sociais, manda uma mensagem no privado, né? No inbox. Que aí eu conto todos os serviços, porque assim, eu trabalho de uma maneira personalizada, não é assim, ah, eu vou reproduzir igual para todo mundo. Não, eu vou entender a sua necessidade, o seu momento. De repente a gente não vai organizar a casa toda, de repente vai ser uma consultoria, de repente vai ser uma mentoria, né? Ou de repente não vai ser nada, mas só de ter batido aquele papo já vai trazer uma movimentação para a vida dessa pessoa. Tem os grupos, né? Agora o que está aberto é o Vida no Eixo. O link está na minha bio do Instagram. É só clicar lá e entrar, ou também me chamar. Ai, quero o link do Vida no Eixo, que eu mando aula toda terça-feira, às 8h30. É gratuita a participação. E lá eu falo com mais profundidade sobre organização. E é isso, gente. Ai, fiquei muito feliz, Elaine, por você ter aceitado participar. Sim, Carol, depois eu vou colocar as informações na hora que eu for publicar o vídeo. Aí na descrição eu coloco certinho todas as informações. Mas no meu perfil também tem as informações.
E é isso, eu fiquei muito feliz com o teu depoimento aqui ao vivo, ao vivaço. Fiquei super feliz. Porque eu tenho certeza que vai inspirar outras mulheres que também se sentem sobrecarregadas a dar um jeito na vida, porque ninguém merece viver com essa sobrecarga. Eu já vivi, né? Eu sei o tanto que é ruim e ninguém merece, nenhuma mulher merece isso. Então, quanto mais mulher a gente ajudar, melhor vai ser para todas nós, que a gente vai parar de ser tão estressada assim, hein? Para poder sobrar tempo para a gente fazer um café. Não é? É isso aí. Quem quiser me chamar para tomar um café, eu super aceito. Eu amo café. Com bolo de rolo da Ná, então, Oh, ó, melhor ainda, com aquelas fatias. semana que vem eu vou pensar aí na data para a gente abrir para novas demandas, hein? Isso, Vamos aí ver a nesse gente mês. vai, eu compartilho por aqui também para anunciar o bolo de rolo da Ná, que todo mundo precisa conhecer esse bolo fantástico. Elaine, quer falar mais alguma coisa? Obrigada. Não, só agradecer. Obrigada, viu, mais uma vez. Obrigada por todo mundo que esteve aqui com a gente. E é isso. Na próxima quarta vai ter mais uma convidada que eu não sei quem é, mas vai acontecer. Um beijo. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.